Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e também já deixa aquele like aqui para fortalecer o trabalho. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Quando o ferro reage com o oxigênio para formar óxido férrico, ferrugem, Fe2O3, podemos afirmar... Então aqui, pessoal, você pode ver que ele vai ter algumas afirmações e a gente vai verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Tá vendo que em nenhum momento ele pediu para fazer o balanceamento. Ele só tá perguntando o processo, né, de quem se oxidou, quem reduziu, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Mas a gente vai ter que montar a equação. Pessoal, para montar essa equação, a gente sempre tem que partir da onde? Nós sempre temos que partir das substâncias simples nesses casos, tá bom? Então, opa, ficou até um pouquinho mais para cima aqui, vamos lá. Então, nós temos que ter essa noção aqui, ó. Então, ferro, né, na presença de gás oxigênio, formou a nossa ferrugem, o Fe2O3, tá bom? O que significa isso daqui, pessoal? Que ele tem aquela cor, né, de ferrugem, vermelho acastanhado. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Nesse caso, pessoal, tá vendo que nós estamos partindo de duas substâncias simples? Tá vendo que não tem carga, tá? Ela não tem carga nenhuma e só tem um elemento, tá? No caso aqui só ferro e aqui só oxigênio. O que isso aqui quer dizer, tá? Toda substância simples, o NOx dela é 0. Então a gente automaticamente já descobriu todos os NOx das substâncias que compõem os nossos reagentes, tá bom? Então eu já vou escrever até de coloração diferente para a gente já saber para onde está partindo, tá bom? Então ambas partiram de 0, então ambas têm o mesmo NOx. Se transformando em ferrugem, nesse caso aqui, a gente está vendo que ela está uma substância composta, ela já está conjugado ferro e oxigênio em relação a isso. Nesse caso, o oxigênio não é um peróxido, não é um superóxido e não está reagindo com flúor. Então o NOx dele é tabelado. Qual que é? -2. Na maioria dos casos, tá, pessoal? O NOx do oxigênio é -2. Lembre-se, toda vez que eu coloco aqui embaixo, é o número do NOx de um único elemento, um único átomo de um elemento, no caso de um oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 3. Então eu subo e coloco a quantidade máxima de NOx. Quanto que é -2 vezes 3? Eu tenho -6. Tá bom? Então isso aqui, como é um padrão, isso aqui já é uma regra, então a gente automaticamente já entende. Agora, nós temos que zerar esse NOx. Por que nós temos que zerar o NOx dessa substância, da ferrugem aqui, né? Do óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Porque é uma molécula, então ele não tem carga, então tem que ser igual a 0. Qual o número para zerar aqui? Não é mais 6? Então se eu tenho mais 6 nesse caso, eu zerei. Então a quantidade total de NOx do ferro é 6. Só que quantos ferros eu tenho aqui? Eu não tenho 2? Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, mais 6 dividido por 2 vai dar quanto? Mais 3. Tá bom? Então, descobrimos as variações. Agora a gente vai ver quem oxidou e quem reduziu. Tá bom? Não podemos esquecer que toda reação de óxido-redução, um sempre oxida e o outro sempre reduz. Tá bom? Então... a gente tem isso daqui, ó. Tá vendo que o NOx do ferro ele foi de 0 para mais 3? Ou seja, ele aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Sempre na rima, tá? Aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Tá bom? Então ele sofreu um processo de oxidação. Vou até colocar aqui, né? Ó, oxidação. Então se ele sofreu um processo de oxidação, ele é o nosso agente redutor. É sempre o inverso, tá? É sempre o inverso. Por quê? Para ele oxidar, ele tem que fazer o outro reduzir. Então, ele é um agente. Ele faz o outro reduzir, certo? E aqui, pessoal, nós temos o oxigênio, que ele vai de 0
para -2. Tá vendo que ele diminuiu o número? Ele foi de 0 para -2, diminuiu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ou seja, agente oxidante. Tá legal? Então, a gente descobriu. Então, nós descobrimos quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Ele não está pedindo balanceamento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui quais as afirmações, né? Tá correta. Então, a primeira que eu assinalar aqui é correta e a segunda é falsa, tá bom? O ferro oxidou-se. Sim, o ferro oxidou-se, tá certo. Então, vou até por aqui, ó. Verdadeiro. Tá? Vou colocar verdadeiro e falso na frente para também a gente ter uma visão melhor, porque esses tipos, né, de resolução é um pouco chata. O oxigênio reduziu-se? Reduziu-se, ó. Ele sofreu um processo de redução, então reduziu-se. É verdadeiro. Ó, B de verdadeiro. Aqui, 2. O oxigênio é o oxidante, ou seja, o agente oxidante? É. Tá aqui, ó. Papum. Tá certo? E o ferro é o redutor? Também. Se ele oxidou, ele é o nosso agente redutor. Tá legal? Aí ele tá falando aqui, ó. 4. O ferro é oxidante? Não. Ele não é oxidante. Ele é o redutor. A afirmação de cima já fala sobre isso. Então, a gente risca aqui. Então, pessoal, os corretos são 0, 1, 2 e 3. Então, não tá pedindo soma, não tá pedindo nada. A gente pode colocar aqui, daqui, ó. Corretos. 0, 1, 2 e 3. Tá certo, pessoal? É um exercício, né, mais de conceito. Ele não pediu balanceamento, então, por um lado, é até mais simples. É até mais fácil balancear por tentativa esse daqui, tá? É mais fácil, porque a gente vai confundir, porque são duas substâncias e vai para uma. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, deixa aí nos comentários, que é muito, mas muito importante para eu, quando visualizar, tirar as dúvidas de vocês, e isso engaja o vídeo. E claro, já falando em engajamento, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. E eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Se estão curtindo, compartilhando e comentando, isso é muito, mas muito importante. Porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E se você tiver, eu te convido, né, a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E claro, ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais. E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!